Boa tarde, senhora deputada, boa tarde, senhor deputado, meus companheiros de mesa, de luta, boa tarde a todos os presentes, obrigado aos companheiros que me dão a honra de falar sobre esse tema, em torno do qual eu milito e pesquiso há cerca de 15 anos. Por isso, tenho uma profunda convicção que a quem interessa, na resposta a essa pergunta, a quem interessa, vou dizer primeiro pela negativa, não interessa aos trabalhadores. A quem interessa? Interessa aos capitais, interessa àqueles que, nos estados, não só no Brasil, defendem os interesses do capital. Bom, então agora, depois de uma fala que eu sou professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou uma pesquisadora marxista por convicção, por obrigação e, sobretudo, por humanidade, porque se não construirmos outra sociedade, essa não permitirá a existência do humano por mais muito tempo. Mas, então, queria dizer que a análise que farei aqui, uma análise rigorosamente científica, inspirada na tradição marxista, começa por dizer o que é o Estado no modo de produção capitalista. O Estado no modo de produção capitalista, não nos iludamos, não é um Estado para o trabalho. E por não ser um Estado para o trabalho, é que, no Brasil, nos últimos 150 anos, porque antes o Estado nem se constituía como tal, é claro que eu estou exagerando, porque aprendi também ao longo de 20 anos de docência que o exagero também é pedagógico e pode ser utilizado. Nos últimos 100 anos, ou pelo menos ao longo de todo o século XX e nesse século XXI, se examinarmos a quem se destinou o fundo público, o montante de recursos recolhido pelo Estado brasileiro, seja no plano federal, no estadual ou no municipal, nós vamos ver que progressivamente tem se aproximado dos 80% que são destinados ao capital e apenas 20% ao trabalho. Esse projeto interessa ao Estado aprová-lo para que essa fatia de 80%, cerca de 80% do fundo público, se estenda ainda mais na direção do capital. Então, quando que isso se coloca de modo consolidado? A partir da grande crise da década de 1970, uma das grandes crises do modo de produção capitalista. E a partir dessa grande crise, decidiu-se, encontramos a solução, que as conquistas da classe trabalhadora, os direitos da classe trabalhadora construídos nos últimos 30 anos, ou seja, a partir de 1945, no segundo pós-guerra mundial, deveriam ser flexibilizados. Flexibilizar, já a partida devemos desconfiar. Flexibilizar quer dizer tornar menor para o trabalho, tornar maior para o capital. Então, os direitos do mundo do trabalho deveriam ser flexibilizados a partir da grande crise da década de 70, da segunda metade da década de 70, para que... Já tomei a água de quem deixou por aqui, né? Eu tomo muita água, vou dar trabalho para o senhor. Então, a partir da segunda metade da década de 70, os direitos do trabalho deveriam ser flexibilizados. Isso é, os direitos do trabalho passariam a ser progressivamente não mais políticas sociais e se tornariam mercadorias para que o capital enfrentasse a sua crise, porque esta crise, como quase todas, era uma crise, a de 70, mas a de hoje também, de superprodução, ou seja, se produz mais carros, se produz mais computador, se produz mais celular, se produz mais feijão, se produz mais arroz do que efetivamente é necessário para a humanidade consumir. Então, quando não há mais humanidade para consumir os milhões de carros produzidos anualmente, no Brasil já chegam a 4 milhões de carros, né? Não sei em que cidades se colocarão tantos carros, porque São Paulo, Rio, provavelmente Fortaleza, padecem de enormes engarrafamentos e as pessoas no Rio de Janeiro, pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual eu trabalho, da engenharia,
mostra que hoje, nos horários de 8 horas, meio-dia e 6 da tarde, nós andamos à velocidade de uma carruagem puxada por 4 cavalos. Não mais do que isso. Isso é o padrão civilizatório alcançado no tempo presente. Muito bem. Como essas mercadorias não se vendem mais, cada vez mais elevado o número da sua produção, e aí tem problemas para vender, precisa o capital de outras mercadorias. Quais? Educação, que precisa se tornar educação privada, saúde, que precisa se tornar saúde privada, previdência, que precisa se tornar privada, aliás, para ser elegante, complementar. Precisa de nome bonito, né? A saúde suplementar, a previdência complementar, tudo mercadoria, tudo privado, mas é preciso que se tenha um pouco de respeito e se fale as palavras elegantes que, afinal, a academia e outros lugares exigem que se fale, não é verdade? Não é outra coisa senão previdência privada. Muito bem, essas mercadorias, então, para que elas não funcionem, precisa começar a dizer que tem déficit na previdência, que a escola pública não ensina, que a saúde pública, que o SUS não presta, não salva. Por quê? Porque se essas, e de tanto se dizer, e de tanto se tirar recursos, e de tanto se atacar a esses serviços, eles progressivamente vão se tornando ruins. É preciso tirar os recursos, é preciso não alocar trabalhadores nessas políticas e elas vão se tornando políticas, de fato, de baixa qualidade. Ainda não são, porque no Rio de Janeiro também fizeram uma pesquisa no começo da década de 90 e a Rede Globo fez a pesquisa. E perguntavam aos trabalhadores, os pobres, nas filas dos hospitais, para privatizar o serviço público de saúde. Esse serviço está muito ruim. E aí foi difícil de publicar a pesquisa, porque os trabalhadores disseram, é meio ruim, mas é só o que nós temos. Nós não temos serviço privado de saúde, então nós gostamos desse e queremos que melhore esse. Bom, foi dramático, né? Como que faz uma pesquisa para dar o contrário? Não combinou, foi como o Garrincha, né? Não combinou com os russos, quando instruíam o Garrincha lá naquela memorável piada, né? Bom, você faz isso, faz aquilo, e faz o gol. Combinaram com os russos, era o Brasil jogando contra a seleção russa. Não combinaram com a população e ela disse, o serviço de saúde é bom, tem problemas, mas é o que nós temos. Nós não queremos que privatize, porque senão nem esse nós teremos. Com a Previdência está acontecendo isso. Agora, diferente da educação e da saúde, por que a Previdência é agora essa galinha dos ovos de ouro? Exatamente por isso, porque é a galinha dos ovos de ouro. Se a gente fizer uma conta, o seguinte, básica, o que se arrecada no Estado brasileiro com previdência, saúde e assistência, sendo que previdência é a maior fatia, nós chegamos em torno de 500 bilhões de reais. Previdência, Seguridade Social, pública. Se nós somarmos a Seguridade Social, a previdência, aquilo que se movimenta nos fundos de pensão, nós chegamos mais a 600 bilhões. Então temos 1 trilhão e 100 já. E se nós estendermos a nossa pesquisa de levantamento de recursos para a previdência privada aberta, já vou dizer o que é isso, nós chegamos a mais 400 bilhões. Então nós estamos falando, não nos iludamos, a quem serve essa dinheirama? A quem serve uma parte dela ao mundo do trabalho, por enquanto. Se nós perdermos esse projeto, deixará de servir ao mundo do trabalho. E não nos iludamos, nós não estamos falando de dinheiro da boa pinga. Nós estamos falando de, Marcelo, talvez metade do PIB, 1 trilhão e 500 bilhões. 1 trilhão e meio, nós estamos falando dessa quantidade, 40% do PIB. Não é pouco. É por isso que interessa que esse projeto seja aprovado. E o governo federal, mas também os estaduais e municipais, jogarão todo o peso para que se aprove essa legislação no plano federal. Por isso, a nós não resta outra coisa senão lutar muito e pesadamente. Essa Previdência, esse projeto de lei, o PL 1992/2000,
07 de 2007, né, foi encaminhado para a Câmara, para o Congresso em 2007, ele regulamenta aquilo... Muito obrigada. Muito obrigada. Mas eu não tenho nada a ver com São Paulo, a não ser que São Paulo é Brasil e eu adoro o Brasil inteiro. Pertinho, pertinho. Muito obrigada, de qualquer forma. Eu sou catarinense, deputado. Migrada para o Rio de Janeiro à procura de emprego, como todos os migrantes fazem, né? Então, esse projeto de lei, ele regulamenta aquilo que é contra a reforma, contra a qual nós lutamos de 2003 do governo Lula, instituiu. Por quê? Porque desde 1998, com Fernando Henrique, se queria instituir previdência complementar para os servidores públicos. Vamos parar de falar aí com frescuras, né? Previdência privada para os servidores públicos. Mas era inconstitucional porque não estava escrito na Constituição. Então, o que Lula fez? Se é inconstitucional, vamos escrever na Constituição, que daí ficará constitucional e ninguém pode dizer, não pode aprovar porque não é constitucional. Esse é o mais frágil dos nossos argumentos. Nós não devemos nem utilizar, na minha avaliação, porque não é pela inconstitucionalidade que nós vamos barrar esse projeto. Ele é constitucional, está lá no artigo 40, salvo erro. Os trabalhadores, quando instituir o fundo de pensão, o fundo de previdência complementar, passarão a ter como previdência, como teto para o recebimento de previdência pública, o regime geral da previdência, ou seja, hoje 3.691,74, salvo erro. Esse é o valor. 3.691,74. Bom, então, isso está posto. Eu estou falando super rápido, desculpe, mas são 30 minutos com generosidade da mesa até 40. Então, eu tenho que falar rápido e já falei cerca de 15 minutos. Bom, então, do que se trata? Se trata do seguinte. A previdência privada, ela tem duas modalidades. Ela pode ser aberta ou fechada. Aberta é a previdência que se compra nos bancos. Por exemplo, entra num banco e faz uma previdência privada, que é uma espécie de poupança, mas uma poupança diferente, igual às outras e diferente das outras. Igual no quê? Uma poupança que você contribui todos os meses, tem de contribuir todos os meses. Igual às outras, diferente das outras, porque essa é uma poupança de largo prazo. E se você retirar antes do tempo acordado, as perdas para quem poupa são gigantescas. Se você retira nos primeiros tempos, você perde cerca de 70%. Se você tira mais ou menos até a metade do tempo, você perde cerca de 50%. Você só terá a previdência inteira se você tirar no tempo que você acordou. Terá a previdência inteira no tempo que acordou? Sim, se ela for bem gerida, se não tiver crise, tem que combinar, como diz o Garrincha, com os russos, no caso aí, com os capitalistas, para eles não assaltarem o fundo público e garantir que a nossa previdência estará lá no banco. Mas quem confia em banco? Quem confia em banco ou é um banqueiro ou é um sujeito muito ingênuo na vida, uma sujeita. Porque os bancos são as instituições capitalistas menos confiáveis, não só no Brasil, no planeta inteiro. Quando eles querem, eles quebram para se apropriar. E a quebra, a fraude, o roubo é uma medida absolutamente legal na lógica dos bancos. Por quê? Porque é assim que eles sobrevivem e acumulam. Então, a previdência pode ser essa, aberta, e pode ser a fechada. A fechada é a que atende por fundo de pensão. Bom, fundo de pensão, no Brasil, tem cerca de 368 fundos de pensão, que administram planos de